Louvado é o nome do Senhor Jesus. E Ele vai fazer na sua vida esta manhã, no nome de Jesus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Abençoa, nos guarda e nos livra. É o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. O Senhor muda a história, trabalha, transforma vidas e nos dá condições para que possamos seguir adiante. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Eu quero saudar com a paz do Senhor todos aqueles que irão assistir essa live, que irão ouvir e aprender da parte de Deus. Hoje nós vamos estudar mais um tema da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de João, do capítulo 15, verso 16. O tema hoje também fala sobre 4 motivos para não fugirmos do chamado de Deus. Todos nós temos um chamado. Todos nós. Porque assim como Jesus deixou, ide pregar o evangelho a toda criatura. E esse é um dos chamados de Deus, que precisamos fazer, precisamos cumprir. Então, eu peço que todos abram no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 16, e nós iremos começar hoje. Em nome de Jesus, vamos ler a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, no versículo 16, vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Amém? A gente pode observar aqui nesse versículo que para que vocês possam ser respondidos da parte de Deus, você precisa dar fruto. Porque se você não der frutos para o Senhor, a sua oração não vai ser concedida. Porque aqui está dizendo, eu vou ler de novo, mais uma vez. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Então, esse fruto tem que permanecer. Esse fruto, ele não pode ser passageiro. Ele precisa permanecer. E para que ele possa permanecer, o que precisa ser feito? O que nós precisamos fazer para que esse fruto permaneça? Precisamos viver, precisamos orar, precisamos buscar a face do Senhor Jesus, para que, através da sua palavra, cada dia, cada minuto, cada segundo, possamos ser libertos pelo poder da palavra de Deus, através do seu evangelho. E aqui a gente vê que, às vezes, é que a gente pensa que a gente que escolheu, a gente que decidiu, a gente que chegou, eu aceitei Jesus. Entenda uma coisa, antes de nós estivéssemos no ventre das nossas mães, o Senhor já tinha nos escolhido para uma grande obra. Deus já tinha escolhido. Então, nós precisamos permanecer. Porque não é só aceitar Jesus como Salvador e está tudo certo. Não precisa fazer mais nada. Não. Cada dia precisamos lutar. Cada dia precisamos batalhar para que possamos estar já na esperança e na certeza
através do Evangelho, através da palavra de Deus, que iremos para um lugar, não essa terra que nós vivemos, mas um lugar que nós iremos viver pela eternidade. E só para que possamos conseguir vencer, se for pelas nossas próprias forças, nós não iremos conseguir, porque a carne é fraca. E precisamos se fortalecer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, nós vamos ver hoje os 4 motivos para não fugirmos do chamado de Deus. E quantos têm fugido do chamado de Deus? Quantos têm inventado desculpas, falado às vezes com o Senhor: ah, Senhor, isto não é para mim. O Senhor não me deu esse dom. Entenda uma coisa, no Evangelho, Jesus falou: ide, prega o Evangelho a toda criatura. Ele não falou especificamente para uns, ele falou para todos. Ide, prega o Evangelho para toda criatura. Toda. Então, todos, sem exceção. Você tem pregado o Evangelho? Você tem pregado o Evangelho? Você tem falado de Deus para o seu chefe no trabalho? Você tem falado de Deus para o motorista de ônibus, para o cobrador? Você tem falado de Deus para os seus familiares? Você tem falado de Deus para os seus pais, para os seus filhos, para os seus vizinhos? Você tem falado de Deus? Você tem pregado a palavra? A gente precisa parar para pensar e refletir em relação a isso. Vamos continuar aqui em relação a esses 4 motivos. O primeiro deles, não tem como fugir do chamado. Deus nos deixou isso bem claro. Não fomos nós que escolhemos, foi Ele quem nos escolheu para dar frutos. Frutos que vão exaltar e glorificar a Deus, mesmo que venha tentar fugir. Estaremos sempre em constante desejo de frutificar e glorificar a Deus através do nosso chamado. Fugir do chamado é pedir para viver em constante crise. É fugir do propósito, isso é crise. Pois, quando nós não nos comportamos em coerência com o chamado de Deus em nossas vidas, revelamos a crise em nossas vidas. E a única forma de vencer a crise é ser alinhando ao chamado de Deus. Então, o primeiro tópico aí, não tem como fugir do chamado. Temos 4, nós estamos vendo o primeiro. Então, não tem como fugir, meu irmão. Não tem como fugir do chamado. E quantas vezes você tem fugido do chamado? E quantas vezes as coisas não têm acontecido na sua vida? Por você estar fugindo do chamado de Deus. Mas você pode falar: pastor, mas eu não tenho o dom da palavra. Meu irmão, você não precisa ter o dom da palavra para evangelizar. Você não precisa ter o dom da palavra para falar no amor de Jesus Cristo para com os seus familiares, para os seus vizinhos, para as pessoas que precisam ouvir a palavra, que precisam ouvir a voz do Espírito Santo na sua boca. Preste atenção uma coisa. Quando nós fazemos algo para o Senhor, Ele nos abençoa de todas as formas. De todas as formas. Aqui acabamos de ler que se você não der fruto, como é que o Senhor vai te abençoar? Não tem como. Você precisa dar frutos. E frutos em todos os sentidos da vida. Não só através da palavra, mas através da testemunha viva, do seu testemunho,
do seu falar, do seu andar, do seu caminhar, do seu proceder. Se você é uma pessoa correta com as coisas e leal ao Senhor. Ou se você é pessoa que só pensa em si, não se preocupa com o seu próximo, não cuida do seu próximo, só pensa em si. Eu já vi pessoas falar, às vezes até bater no peito e dizer assim, pelos meus esforços eu conquistei minha casa, pelos meus esforços eu comprei meu carro, pelos meus esforços eu tenho um bom emprego. Eu quero te dizer uma coisa, não cai uma folha da árvore se não for permissão de Deus. Entenda. Se tudo isso que você adquiriu, você acha que foi pelos seus esforços, você está enganado. Porque se Deus não quisesse e não permitisse, tu não terias nada. Nada. Aí por que eu consegui tudo isso? Porque Deus, ele dá oportunidade de escolha. Deus, ele dá oportunidade para que você decida o que você quer realmente da sua vida. Porque uma coisa é você ter tudo aqui nesse mundo. Outra coisa é você poder estar com Cristo Jesus no céu. Porque aqui tudo é passageiro. Agora lá no céu é eterno. Então a gente precisa parar para pensar. E você entenda uma coisa, nós não fazemos nada sozinhos. Todos nós precisamos de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Porque se não fosse dessa forma, para que existiria chefe? Né? Se você vai trabalhar, você tem um supervisor, você tem um chefe, você tem uma pessoa acima que te dá ordem e você tem que cumprir. E se fosse assim, não precisaria nada disso. Observa bem. Imagine as coisas do mundo. Se você parar para observar, tudo corre em uma sintonia e tudo tem ordem. E por que as coisas de Deus, às vezes, nós deixamos e fazemos de qualquer jeito? Quer dizer que para o homem você faz o melhor e para Deus você não faz nada. Pense, reflita em relação a isso. E continuando aqui, vamos aqui. Os resultados terrenos são passageiros. Aí, ó. Eu acabei de falar sobre isso. E Deus não investe em resultados passageiros. Deus é eterno e tudo que Ele investe é para ter resultados eternos. Quando os nossos resultados, os nossos frutos não são constantes e permanecem, algo está errado, pois os frutos gerados através do propósito de Deus em nossas vidas, eles sempre permanecem. Então, quando você verdadeiramente é transformado através da palavra de Deus, você não vai viver da mesma forma. Você não vai continuar da mesma forma, porque o Espírito Santo de Deus vai mudar a tua história. Mas para que haja uma mudança, nós precisamos reconhecer que somos pecadores, que erramos, somos falhos. Mas tem uma pessoa que podemos seguir e podemos, através da fé, ter a certeza que iremos conseguir conquistar o objetivo, o foco, a coisa mais principal, que é sair dessa terra, partir dessa terra e ir para a glória, para estar junto com Jesus Cristo. Amém? Então, vimos aqui, primeiro tópico, falamos sobre não tem como fugir do chamado. O segundo tópico é que os frutos não são passageiros, certo? E agora vamos para o terceiro tópico. Terceiro tópico aqui que fala sobre a escolha de Deus não nos faz apenas gerar frutos, mas nos abre a oportunidade de fazer pedidos. Então, quer dizer, quanto mais você faz para o Senhor,
mais Ele faz para você. Então vamos ver aqui, é isso mesmo. Todo aquele que é chamado, escolhido, ao começar a gerar fruto do reino de Deus, recebe o poder de pedir a Deus através do nome de Jesus. O Pai o concede. Pessoas que dão frutos têm direito a fazer pedido a Deus, e é como um crédito que vai se acumulando. Então, se você tem produzido, tem gerado fruto, meu irmão, peça. Você tem crédito. Por que às vezes os irmãos pensam assim, puxa, Deus usa tanto aquela missionária, Deus usa tanto o pastor, Deus usa tanto o evangelista, o presbítero, o diácono, usa aquele irmão, aquela irmã. E às vezes tem pessoas até que falam, às vezes não de boca, mas dentro do coração e do pensamento. Ah, eu queria ser igual a fulano de tal. Eu queria ser igual ao fulano de tal. Agora, procure saber o que o fulano e a fulana passa, o que o fulano e a fulana faz, para que Deus use poderosamente. Você tem feito? O que você tem feito? Ou você tem só questionado ao Senhor? Você tem pedido ao Senhor? Que é muito fácil, né? Às vezes as pessoas, eu observo muito isso, de modo geral. As pessoas vêm pedir oração. E aí, às vezes, não quer pagar o preço. Aí foca no pastor, foca no presbítero, foca no líder, no que está na frente da obra. E começa a sugar. Começa a sugar. E vai sugando as forças do dirigente, dos pastores, dos ministros. Porque não quer compromisso, só quer receber. E Deus, pela misericórdia, às vezes ainda até atende. Aí entenda uma coisa. Num juízo, no dia de nós estarmos frente a frente com o Senhor, iremos prestar conta. Iremos prestar conta. E tudo que nós fizermos será cobrado. Seja de bom, seja de ruim. Todas as coisas serão cobradas. Saiba disso. Então procure a buscar. Procure a orar. Ah, mas eu não sei orar. Ora com a sinceridade do teu coração. Peça ao Senhor da forma simples. Você não precisa utilizar palavras bonitas. Você não precisa, vou falar aqui igual um intelectual, uma pessoa estudada, uma pessoa letrada. Não. Porque essas coisas, meus irmãos, para Deus, isso aí não vai significar nada. Agora, se você falar do fundo do seu coração, da sua alma, gemendo, clamando, suplicando ao Senhor, com sinceridade, você pode ter certeza que a tua oração vai ser respondida. Então, precisamos gerar frutos. Você tem gerado frutos no seu lar? Você tem gerado frutos no seu trabalho? Você tem gerado frutos em todos os lugares? Ou você tem sido uma negação? Precisamos ser luz no meio das trevas. Não precisa, às vezes, de colocar e andar com a Bíblia debaixo do braço. Porque a Bíblia debaixo do braço não vai testificar o que tu és verdadeiramente. Às vezes, você está demonstrando algo que você não é, externo. O Senhor, Ele enxerga nós dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito. Então, precisamos ser verdadeiramente transformados. E para que você possa ser transformado, para que você possa dar frutos, você precisa ter o conhecimento. Você precisa se arrepender. Você precisa, cada dia mais, ser transformado
através da palavra de Deus. Não é através do homem, não. É através da palavra de Deus. Porque às vezes as pessoas, nos últimos dias, né, e nessa geração, a gente tem observado que muitos têm seguido pessoas e não Jesus. E às vezes tem até idolatrado. Meu irmão, atenda e aprenda uma coisa. Quando a sua hora chegar, a minha hora chegar, eu não vou porque eu sou pastor, eu não vou porque minha mãe é pastora, não, minha avó é pastora. Não. Você vai se você tiver feito a sua obrigação como cristão, como servo do Senhor Jesus. Você vai se você passou no decorrer da sua vida, durante o tempo aqui na terra, fazendo o que Deus mandou que fizesse e deixou que fizesse. Então, possamos refletir em relação a isso. Porque se você quer vitória, a vitória não vai vir de qualquer jeito. Às vezes, você tem passado dificuldades, situações, e você às vezes não tem entendido o porquê. Às vezes você deixou de orar, às vezes você não está mais fazendo o que fazia antes, não está lendo a palavra, não está jejuando, não está se consagrando ao Senhor. E, através disso, você está cada vez mais distanciando da presença de Deus. E aí, como é que você quer que Deus te use? Como é que você quer que Deus trabalhe na sua vida? Se você mesmo não está dando lugar para aquele trabalho. Então, é a hora de nós se consertarmos na presença de Deus e fazer o que é certo. E fazer o que é certo. E buscar o Senhor. Porque a palavra de Deus que diz que quando nós saímos para fazer a obra, tem que sair 2 em 2. Porque às vezes o que acontece? Em 2 em 2, um ajuda o outro. Um ajuda o outro. E assim Jesus fez. Jesus deixou vários exemplos na Bíblia. Quando ele saía para pregar, evangelizar, ensinar. E nós devemos pegar o exemplo de Jesus Cristo. Os exemplos da palavra, da Bíblia Sagrada. Então, você foi escolhido. Não foi você que escolheu, você foi escolhido. Você foi gerado. E cada um de nós tem um objetivo aqui nessa terra. E o nosso objetivo não é ficar de braço cruzado, não é ficar como turista. Um dia você está numa igreja, no outro dia você está em outra. Não é isso, não. Você precisa pedir ao Senhor orientação e falar, meu Deus, para onde eu vou? E para onde o Senhor vai me levar? Me guie através do teu Espírito Santo. Com certeza ele vai guiar. Mas, ultimamente, as pessoas têm buscado coisas materiais e as espirituais têm deixado de lado. As pessoas têm buscado riqueza, fama, dinheiro, status, e têm esquecido que tudo isso são vaidades. Tudo isso são vaidades. Você vê qual o homem dessa terra que não jamais, com toda a sabedoria e inteligência, que chegaria aos pés de Salomão, pela sabedoria de Salomão. E o próprio Salomão falou que tudo é vaidade. E tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Não estou dizendo aqui que você não pode ter um carro, né?
Não estou dizendo que você não pode ter uma casa, não estou dizendo que você não pode ter um bom emprego. Não estou dizendo isso, não. Não estou falando isso. Só que precisamos entender que tudo isso é passageiro. Tudo isso vai ficar. E aí? O que tu vai apresentar diante de Deus naquele dia? Os frutos. Se você não tem frutos, como é que você vai? Como é que você vai plantar? E como é que você vai colher se você não tem a semente do Evangelho? Se você não tem a semente do Espírito Santo de Deus? Se você não tem a semente da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela nos liberta, ela nos transforma e ela faz uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas se você não lê, se você não busca, se você não clama, se você não consagra, se você não está com propósito, buscando, só com a mente ocupada com as coisas do mundo, você não vai enxergar nada, você não vai ver nada, e você vai achar que tudo é normal. Tudo é normal. Ah, isso é normal. E não é normal. Se você ligar a TV, você vê o quê? Você liga a TV, você só vê tragédias. Morte, assalto. Só coisas negativas. Por quê? Porque este mundo já é do maligno. Mas nós, que conhecemos a palavra de Deus, não queremos ficar aqui neste mundo para sempre. Aqui é só uma passagem. Só que precisamos entender que precisamos transmitir aquilo que foi transmitido para nós. Precisou de alguém pregar para que eu pudesse ser salvo. Precisou de alguém falar do amor de Deus para que eu pudesse ser mudado, transformado. Porque se ficasse calado, eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria aqui falando do amor de Deus, pregando a palavra de Deus e dando orientação a vocês. Por quê, meus irmãos? É isso que o Senhor Jesus veio, para que nós pudéssemos ser salvos desse mundo do pecado, da injustiça, das tragédias, das coisas que têm acontecido. E às vezes você pode até falar, mas entenda uma coisa, para Deus diz que nós estamos sujeitos a tudo, meu irmão. Porque tinha um pastor que eu conheci, que era muito usado por Deus, e depois aconteceu uma tragédia. Meu irmão, a diferença é o seguinte, você não está livre de acontecer uma tragédia, você não está livre de uma bala perdida, um acidente de trânsito, você não está livre no sequestro, você não está livre de várias coisas, situações, você não está livre. Agora, a diferença é, caso aconteça alguma coisa em relação ao que eu acabei de falar, há uma diferença grande. Se você está em Cristo Jesus, verdadeiramente, há uma grande diferença. Porque pode acontecer o que for, mas você vai para a glória de Deus. Observa os exemplos na Bíblia Sagrada, meu irmão. Observa. Todos os que andaram com o Senhor, como é que foi? O que aconteceu? Eles foram perseguidos. Muita coisa aconteceu, não foi? Não deixaram de ser porque servia a Deus, não. Não deixaram de ser, não. Não deixaram de padecer, não. Não deixaram de passar necessidade, não. Não deixaram de passar muita coisa, situações difíceis, não. Só que passaram com Cristo. Passaram debaixo da mão potente e poderosa do Senhor, nosso Deus. Amém? Agora vamos continuar. Porque às vezes pedimos e não recebemos. Aí, ó. Uma pergunta muito boa essa aí. Porque às vezes pedimos e não recebemos. Já falei várias coisas aqui, vários exemplos. Aqui está a resposta.
Se nós não andarmos, né, debaixo de um propósito e não vivemos o nosso chamado, sempre haverá uma barreira que vai nos impedir de receber de Deus aquilo que Ele tem reservado para nós. Não que isso seja uma troca ou um negócio com Deus, mas sim é a questão de direitos. Quando se trata de sermos salvos por Ele, preste bem atenção, aqui entra a graça. Aí, o favor imerecido de Deus. Mas quando o assunto é escolha, observa bem, chamado é o propósito. Isso tem a ver com os princípios de Deus, que se resume em merecer, ser digno de receber algo, porque respondemos ao chamado de Deus em nossas vidas. Seja obediente. Não seja desobediente, não, meu irmão, minha irmã. Seja não. Se o pastor pedir para você fazer algo, você é membro da igreja, você participa da Santa Ceia, você participa de todas as coisas ali, faça. Faça. Porque você não vai estar fazendo para ele, você vai estar fazendo para Deus. E Deus vai te recompensar. E Deus vai recompensar. Quem sabe que, às vezes, você está passando por situações, às vezes, por causa da teimosia, da rebeldia. Não, não vou fazer isso, não. Não vou fazer aquilo, não. Não. E aí? Você está atrasando suas bênçãos. Você mesmo está impedindo de ser abençoado, meu irmão. Às vezes, eu vejo muitas as pessoas, às vezes, até dar crédito ao adversário, ao inimigo. Ah, porque está acontecendo isso aqui na minha casa, não sei o quê, ou está acontecendo no serviço, aí já culpa logo. Ah, é o inimigo, é o adversário. Não, nem tudo é. Às vezes somos nós mesmos, pelos nossos erros, pela nossa desobediência com Deus. E aí a gente fica querendo que Deus responda, querendo que Deus haja ao nosso favor. Deus é justo, meu irmão. Deus é justo, meu irmão. Ele só vai agir se você estiver na posição que Ele quer que tu esteja. Se você não estiver, não adianta. Você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Ele não vai, porque Ele é justo. E a justiça de Deus é soberana. Saiba você disso. Pense, reflita em relação a isso. Agora nós vamos aqui dar continuidade. Vamos para o quarto tópico e o último. Estamos chegando ao final, meu irmão. Que pena, as horas correm, né? A gente começa a falar de Deus, falar da palavra, começa a entrar numa dimensão fora, sobrenatural, através do Espírito Santo de Deus. O tempo voa, o tempo passa rápido. Então vamos ver aqui o último tópico. Quem vive no chamado e aceitou a escolha de Deus tem autoridade no nome de Jesus. Olha aí, ó. Você quer ter autoridade no nome de Jesus? Você tem que viver, você tem que aceitar. Se você não vive, você não aceita, você não tem autoridade. Você não tem autoridade. Você não tem. Ah, porque o irmão, uma pessoa, aí vai para a igreja, chega lá, daqui a pouco chega uma pessoa, começa a orar, daqui a pouco cai de endemoniado. Aí você vai orar ou vai estender a mão em cima sobre aquela pessoa. Se você não está fazendo o chamado de Deus, se você não tem ali cumprido com os mandamentos, com os ensinamentos, não tem feito o dever de casa, meu irmão, não adianta você fazer isso, não. O perigo aí é você até ser envergonhado na frente de todo mundo. O adversário chegar e falar os seus podres, o que você faz, o que você vive e da forma que você convive no seu dia a dia. E aí?
Que vergonha, hein? Para nós, não é? Uma situação dessa, meu irmão. Então, não queira passar por uma situação dessa, não. Se ajeite, se corrija, se coloca na posição, vê o que está errado e começa a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Que aí você vai ver mudança, você vai ver transformação. Aí você vai sentir a presença de Deus. Na hora que você colocar o seu joelho para orar, você vai sentir o fogo do Espírito. Você vai ver que a sua oração vai ser respondida mais rápido. Você vai sentir assim que Deus está operando poderosamente na sua vida e na vida dos seus. Agora, se você não aceitou o chamado, infelizmente, meu irmão, você vai ficar rodando em círculo. Você vai ficar igual o povo ali. Saiu do Egito, mas o Egito continua dentro deles. E quantos estão dessa forma? Que às vezes você vai... o irmão tem 10 anos, 5 anos, 15 anos, 20 anos, 30, 40 anos de crente. Mas você não vê transformação nenhuma. Continua da mesma forma, age da mesma forma, vive da mesma forma e quer ser abençoado. O triste de tudo isso ainda quer ser abençoado. Ainda fala mal de pastor, ainda fala mal do dirigente, ainda fala mal daqueles que estendem a mão, que ajuda, que ora. É difícil, é complicado, pois precisamos viver o chamado. Viva, meu irmão, o chamado. Viva o chamado. Eu creio que Deus tem um propósito grande em relação a esse projeto. Por isso que eu coloquei e comecei esse projeto. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela expande aos 4 cantos. E tem pessoas e vidas que necessitam de ouvir a palavra do Senhor. E necessitam de uma transformação. E às vezes não tem ninguém para orientar, não tem ninguém para pregar, não tem ninguém para ensinar. E precisamos, com a sabedoria do Senhor, utilizar os meios, utilizar aquilo que nós temos de melhor. Se você tem recursos, esses avanços tecnológicos, utilize para o Senhor, para o bem, porque você vai estar ali ministrando a palavra de Deus. E através da sua ministração, o Senhor vai falar, o Senhor vai agir, o Senhor vai tocar, e o Senhor vai mudar e transformar vidas. E lá na frente, você vai ver o fruto. Porque isso aqui você está produzindo fruto. Você está plantando a palavra. E você vai colher os frutos. Você pode colher os frutos agora, você pode colher os frutos daqui um tempo, daqui uns anos. Mas nada será em vão no Senhor Jesus. Vamos continuar aqui para terminar. Autoridade não é o poder e não é a unção. Entenda bem. Autoridade não é poder e não é o poder e não é a unção. Entenda bem. Autoridade é a propriedade. Sabe quando fala debaixo do conhecimento? O conhecimento que eu estou dizendo aqui é a palavra de Deus. O entendimento é a propriedade. Vamos lá. Em quem ouve e diz, essa pessoa sabe o que está falando e sinto verdade em suas palavras. Isto é autoridade. A pessoa, quando você está falando para a pessoa, e o Espírito Santo de Deus começa, através da tua boca ali, falar, ministrar, e a pessoa sente a presença de Deus, isso aí é autoridade. Isso aí é autoridade. Quando Jesus desceu no monte das bem-aventuranças, as multidões diziam, ele não prega como escribas e os fariseus, mas ele prega
como alguém que tem autoridade. Está vendo? Porque os escribas e os fariseus eram mestres, doutores, mas eles não tinham autoridade de Deus, porque viviam de aparência. Sabia, tinham conhecimento, mas não tinham chamado. Não tinham chamado. Não tinham chamado. Mas nós temos o chamado. Você tem o chamado. Então, vá, meu irmão, levanta-se, ergue a tua cabeça, busca o Senhor, clame, peça força, peça ajuda, porque Ele vai te dar. E Ele vai mudar a tua história, a tua vida. A partir de hoje, em nome de Jesus, através da palavra santa e sagrada da Bíblia. Amém? Continuando aqui, ó. Mas ele prega como alguém que tem autoridade. Estou dizendo ali, eles não pregam como os escribas e fariseus, mas ele prega como alguém que tem autoridade. Ou seja, sentiram que ele falava com conhecimento e havia verdade em suas palavras. A propriedade nas palavras revela a autoridade que a pessoa tem para falar do assunto. Se você aceita o chamado, quando falar de Deus, a autoridade estará em sua vida. E se você aceitou o chamado, quando falarmos do Senhor, você vai aceitar as palavras, porque não é as minhas palavras, mas é a palavra do Senhor que está saindo da minha boca, através do Espírito Santo de Deus. E para concluir, no final, acabou tão rápido, né? Terminando tão rápido assim. A conclusão que nós podemos tirar em relação a isso: dê frutos, não tem como fugir. Você foi chamado, você foi escolhido por Deus. Entenda isso. E se apegue no Senhor, porque Ele tem muita coisa para fazer na sua vida, na vida de todos. Todos. Então não desanime. Não pense que está tudo perdido, porque não tem nada perdido. Quando nós colocamos o Senhor na frente, a coisa muda, a coisa transforma. Eu creio que essa mensagem vai espalhar nos 4 cantos e vidas serão transformadas no poder do Espírito Santo de Deus, através da sua palavra sagrada. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Eu quero deixar aqui, meus irmãos, já estamos terminando, um convite a cada um de vocês. Os que estiver assistindo e os que irão assistir essa live, coloque pedido de oração. Faça o seu pedido. Coloque. Mas que você acha que está difícil, impossível, nós servimos um Deus do impossível. Porque coisa fácil nós iremos fazer. Agora, as difíceis, que não é assim na terra, como pode se dizer, você não tem condições de resolver de forma alguma. Você pode ter certeza que o Senhor vai fazer o sobrenatural. Porque eu tenho um parente que está enfermo. Eu tenho um parente que encontra-se acamado. Eu tenho um parente que está com câncer. Eu tenho um parente que desviou da presença de Deus. Eu tenho um parente que estava na igreja e saiu por um motivo tal. Entenda uma coisa. Todos nós erramos. Todos nós pecamos. Mas ainda há esperança em Cristo Jesus. Basta se arrepender verdadeiramente. Basta se arrepender. O que Jesus falou para aquela prostituta? O que ele disse? Os teus pecados estão perdoados. Vai e não peque mais.
Então, meu irmão, levante a tua cabeça, estenda as tuas mãos e clame ao Senhor, porque Ele é o Deus que transforma as vidas. E quando Ele transforma é por completo, Ele muda a tua história e a tua vida. No dia de hoje, no nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Eu vou fazer uma oração agora para o término. E logo em seguida eu vou colocar um hino aqui. E aí estaremos concluindo o dia de hoje. E que todos tenham um bom dia, um excelente dia, um maravilhoso dia, com Jesus Cristo, com a presença do Espírito Santo, em todos os seus lugares que você estiver. Seja grato, agradeça a Deus pelo ar que respira, agradeça a Deus por tudo, porque Ele é o Senhor que nos dá condições de caminhar essa caminhada que não é fácil. E Ele vai mudar a tua história. No nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Pai querido, louvado é o teu nome, graças te dou, Senhor, por este momento, Pai. Tivemos aqui, Pai, aprendendo com a tua palavra, através do louvor, através das escrituras, através dos exemplos, e cremos, ó Pai, que não foi em vão. Cremos que colocamos uma semente, plantamos uma semente através da mensagem para vários e multidões, pessoas que precisam, pessoas que necessitam, pessoas que desviaram da tua presença, mas têm a sede de se arrepender e voltar para fazer o ídolo do Senhor. Abençoa, Pai, no dia de hoje. Abençoa, papai, aquelas pessoas que encontram-se nos hospitais. Abençoa, meu Deus, aquelas vidas que se encontram, Senhor, nos seus trabalhos. Cada um deles que tem um dia, Senhor, maravilhoso na tua presença. Em nome de Jesus eu peço a ti e te dou graça para todos sempre. Amém. Agradeço